Com certeza, Dava. Eu vou, uma vez mais, endereçar votos sinceros de saudação, agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede de cá estar. E devo confessar que é uma temática de extrema relevância a que nos propõe a refletir, principalmente neste espaço de análise. Olhando para estas imagens com algum tipo de cuidado, eu posso afirmar com algum tipo de categoria que nós transcendemos até a questão da confiança da comunidade e a polícia. Ok? Aqui nós começamos a convocar outros elementos que precisam, a certa medida, fazer parte deste debate. Primeiro é que nós percebemos perfeitamente que nos últimos tempos a criminalidade é constante a nível da cidade capital, só para não dizer a nível do próprio país. Ok? E esta criminalidade deve-se ao fato de que, na maior parte das vezes, tu tens uma juventude desocupada, na maior parte das vezes tu tens uma juventude frustrada, na maior parte das vezes tu tens uma juventude que, na verdade, alicerça a sua história de vida, vamos lá dizer, no uso constante de drogas, no uso, vamos lá dizer, exacerbado de álcool. Então tu tens uma juventude que, basicamente, o grosso dela, principalmente porque à medida em que a população ela se oferece a aumentar a nível do país, nós temos uma juventude como o grosso desta população. E esta juventude que muitas vezes vê-se numa situação de justificar-se pela falta de oportunidade a ações como estas. Mas, ao mesmo tempo, também é preciso nós convocarmos o fato de que, na maior parte das vezes, nós temos uma juventude cujos pais não têm estado a dar a devida educação. São crianças, a certa medida, que nascem por debaixo de um contexto muitas vezes não planificado, são crianças que nascem por debaixo de um contexto muitas vezes não programado, e estas crianças, por sua vez, os seus pais não tendo, vamos lá dizer, oportunidade de colocá-los no processo de formação, não tendo o espaço de educá-los como deve ser, porque muitas vezes nascem num contexto em que os pais destes mesmos jovens hoje foram crianças, foram adolescentes que se envolveram em algum momento e tiveram, vamos lá dizer, dava aqui um filho. Portanto, então, aqui começamos a entender que, olha, há um debate entre aquilo que realmente é a questão do planeamento. Não há um planeamento nos dias atuais para fazer filho. E estes filhos, muitas vezes, a consequência de que se vive é exatamente esta. Agora, nós temos aqui, Dava, uma juventude que muitas vezes carece de educação, é uma juventude que muitas vezes justifica a falta de oportunidades. Não estamos aqui a defender o fato de que é a falta de oportunidades que deve oferecer aos jovens o poder de se posicionarem desta forma, de roubar, de matar, de ferir o outro. Muito pelo contrário, o que estamos a dizer aqui é que é preciso pensar que o grosso deste país é a juventude. E esta mesma juventude, por sua vez, olha para a nossa polícia, a característica da nossa polícia. Houve tempos, Dava, em que só a farda da polícia já significava autoridade. Só o simples fato de nós vermos um polícia, vamos lá dizer, na rua, ainda que sem nenhum tipo de arma. Quando falamos de arma, refiro-me à AKM, refiro-me, por exemplo, ao seu chamboco ou alguma coisa assim, sem que nós tivéssemos basicamente isto. Só o simples fato de ver polícia fardada para nós constituía inequivocamente uma autoridade. Mas, Dava, o que nós temos nos dias atuais é que, durante muito tempo, Matalane se propôs a aceitar adolescentes, se propôs a aceitar crianças, se propôs a aceitar, vamos lá dizer, pessoas que, a certa medida, já não metem algum tipo, porque a polícia precisa meter algum tipo de medo. Então, a polícia já não mete medo. A maior parte, o grosso da polícia que nós temos atualmente é uma polícia composta por, vamos lá dizer, adolescentes, jovens. Mas é simplesmente por serem adolescentes ou teria outros motivos? Ou terá outros motivos por detrás? Não, a questão da impunidade contínua. Ok? Tu tens basicamente aqui, muitas vezes, crimes que são cometidos, que deviam ter sido encontrados responsáveis, mas, infelizmente, tu não tens isto. Tu tens uma polícia que, se nós formos olhar para o que ela ganha,
ok? Em função do trabalho que esta mesma polícia se propõe a fazer. Tu tens uma polícia que não ganha absolutamente nada, ok? É preciso nós assegurarmos aqui, Dava, que a polícia, principalmente a questão da segurança e da proteção do povo, ok? Ou da circulação do povo e de bens, é, na verdade, prioridade nacional. Nós precisamos sentir que o povo moçambicano está numa situação em que a segurança é incontornável. Mas tu tens aqui, basicamente, Dava, a questão do salário da própria polícia que deixa a desejar. É uma polícia que muitas vezes, para conseguir cobrir as suas necessidades fundamentais, ela vê-se a corroborar, a colaborar até com estes mesmos ladrões. É uma polícia que, a certa medida, negocia com bandidos. Houve tempos em que isto era inaceitável. Nos dias atuais, tu tens uma polícia que permite-se a isto. Ok, mas este nível de permissividade, Dava, é Sim. que faz com que os ladrões não ofereçam à polícia o devido respeito. A minha, Dava, é que nós precisamos pensar com algum tipo de cuidado no salário da polícia, no salário do professor, no salário dos profissionais de saúde, com algum tipo de atenção. São áreas deveras sensíveis e que, se nós não prestarmos algum tipo de atenção, nós corremos um sério risco, Dava, de ter o país em colapso. Principalmente porque, na minha opinião, estas áreas carecem de algum tipo de atenção. Não se pode justificar, vamos lá dizer, o salário. Eu não estou a dizer que isto justifica o fato da polícia negociar com os bandidos, mas há, na verdade, uma série de episódios que nós podemos aqui apresentar de que, de fato, há aqui ladrões, há criminosos que cometem os seus crimes aos olhos da polícia. E a polícia, na verdade, não tem reação. Muitas vezes, por quê? Porque perdeu a sua autoridade diante daqueles ladrões daquela área. A própria polícia hoje é que tem medo que os ladrões depois lhe façam represálias e vão atrás desta mesma polícia. Portanto, a autoridade tem medo e, tendo medo, legaliza, basicamente, este espaço de autoridade por parte dos próprios ladrões. Então, eu acho que o salário tem que melhorar, eu acho que a autoridade, que já, a certa medida, foi beliscada, preciso ficar claro aqui, também precisa ser recuperada, e isto parte do princípio, de nós termos, primeiro, uma polícia robusta, sob o ponto de vista de training ou treinamento. Nós precisamos ter uma polícia que tem habilidades incontornáveis para saber responder à realidade atual de Moçambique. Obrigado. Onde a criminalidade